Bom, quem está aqui conosco gentilmente é o presidente da Central Única dos Trabalhadores, aqui de São Paulo, que é o Douglas Iso. Douglas, obrigado pela gentileza, pela participação. E também o doutor João Alexandre Abreu, que é especialista em direito previdenciário. João, muito obrigado também pela gentileza. Bom, eu gostaria de trocar uma ideia a respeito de um dos pontos, inclusive, que o presidente Bolsonaro acabou de dizer agora, dizendo o seguinte, que os pobres não teriam a mesma facilidade do que no passado. Eu me lembro o seguinte, a gente dizia muito, olha, você se aposenta depois de 35 anos de serviço, homem. Mulher, 30 anos de serviço. Logicamente é a linguagem popular. Nós sabemos que, na verdade, é 35 anos de contribuição e 30 anos de contribuição. Isso vai acabar. Na sua opinião, Douglas, isso pode prejudicar as pessoas mais pobres, que geralmente começam a trabalhar mais cedo? Então, boa noite a todos. Na realidade, uma parte da reforma da Previdência, ela já acontece com a medida provisória 871, que está fazendo a revisão aí do benefício das aposentadorias do regime geral de Previdência. E para nós, da CUT, a reforma da Previdência, da forma que ela está sendo apresentada, na verdade, ela vai prejudicar, ela vai trazer prejuízo, em especial aí, para as aposentadorias. Eu vou dar um exemplo, né? Um aposentado por idade, com 60 anos de idade, com problema, ele vai receber R$400 de aposentadoria. Para receber um salário mínimo, ele vai ter que trabalhar até os 70 anos. Né? Então, na verdade, o projeto que está sendo apresentado pelo governo federal, ele estabelece uma série de barreiras aí para a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. E considerando que os trabalhadores no Brasil começam a trabalhar muito cedo, trabalharão aí mais de 40 anos até que tenham o direito de se aposentar. E levando-se em consideração também num país onde o desemprego acomete durante a vida profissional dos trabalhadores um grande período aí por sucessivas crises. Trabalhadores eles não contribuem e, portanto, a aposentadoria ela pode acontecer muito tarde, trazendo prejuízo aí para os trabalhadores. João, salvo engano, esse método que a gente viu usando, né, de contribuir durante 35 anos e 30, deve vir desde 1934, da Constituição de 34, do período Vargas. Desde aquele período até agora. Houve algumas pequenas mudanças, fator previdenciário, que a gente não vai falar, porque senão vou ficar confuso. Mas, de certa forma, veio aí. Agora, parece que é uma mudança. Eu acho que até uma mudança de caráter estrutural, ou estou enganado? Vamos pegar, não vou falar da época do Vargas, Heródoto. Primeiramente, boa noite, Heródoto, a todos os telespectadores da Record News. Vamos falar de 98, só 21 anos, né? Tem a primeira grande reforma, vamos assim dizer, com o governo Fernando Henrique, né? Que até ali, então, calcula os últimos 3 anos, e aí se muda o cálculo, e depois em 99, como você citou, vai vir quem? O fator previdenciário. Por quê? Lá em 98 não se aprovou a idade mínima, por um voto. Dizem que foi um erro do deputado Candir, e acabou passando, né? Não passando, aliás. E aí, em 99, cria-se o fator, que eu também sou professor, hoje mesmo conversando com um amigo, professor também, que dá aula em todo o país, o professor Hélio Gustavo, cria-se o fator como uma idade mínima implícita. E o que você veio fazer agora, que você pensou no governo Temer, né? Um caráter mais direto, explícito? A idade mínima explícita. Por quê? Com o fator, você se aposentava, cheguei a ver casos com 50, 52, reduziu o benefício pela metade, mas muita gente, mesmo assim, aposentava. Agora não, você não vai ter essa opção de receber a metade. Ou você não aposenta, ou você aposenta. E um fator que foi colocado agora também, você colocou muito bem, 35 anos era integral. Agora, para ser integral, não são mais 35 anos de contribuição, serão 40. Porque tem que ter no mínimo 65 anos de idade para homem. Agora vai homem. ter uma regra de transição. Perfeito. Mas lá em 2033, perdoe se cometer uma falha, que tantos números, 29, 33,
vai chegar aos 65 para o homem e 62 para a mulher. Quem é o mais afetado? Só daqui 12 anos. Vai começar essa transição. E o que acontece, Heródoto? Os mais afetados aí, aqueles que têm menos de 50 anos e já estão no mercado de trabalho. É o que costuma se falar no popular, mudou a regra do jogo no segundo, a metade do segundo tempo do jogo, né? Com aquele ditado, você estava no jogo empatado, de repente está 3-0 para outro time, e agora? Tem que fazer 3-0 em 22 minutos. Esse que é o grande problema. A brincadeira que eu faço, mas é muito sério. Como é que eu faço agora? Como é que eu vou me programar para eu ter uma aposentadoria? Porque infelizmente a velhice é muito cara. Para eu poder ter uma velhice digna, sendo que 90% dos nossos idosos são dependentes financeiramente. Agora, Douglas, idade mínima não é um fenômeno mundial? Fenômeno mundial. Tudo quanto é lugar do mundo tem idade mínima? Isso. Eu acho que eu quero trazer aqui para um debate, primeiro, que uma das argumentações para quem defende a reforma da Previdência toque de caixa, que é o que nós estamos observando nesse momento, é a questão da expectativa de vida. Aqui no Brasil, né, aqui na cidade de São Paulo, nós temos uma expectativa de vida na cidade de Tiradentes, em Guaianazes, na Brasilândia, na zona sul da cidade de São Paulo, que não consegue chegar a 60 anos. Né? 60? Não consegue. Não. Isso aí são dados de uma ONG que atua aqui na cidade de São Paulo. Nós temos também estados que nós temos uma expectativa abaixo da média nacional. Eu acho que esse é um aspecto que não se está se considerando ao fazer esse debate. O segundo aspecto que eu quero trazer aqui para esse debate é uma questão que está no projeto que foi apresentado e que não está sendo objeto de debate, que seria o ponto de partida para discutir a reforma da Previdência, que é a cobrança dos grandes devedores da Previdência Social. Eu acho que ele falou agora à noite. Né? Salvo engano, ele falou isso agora à noite. Mas a cobrança dos grandes, depois da aprovação aí da reforma da Previdência, na realidade, esse debate ele tem que acontecer... Mas não são coisas distintas, a cobrança não é distinta, a cobrança tem que ter. Porque, na realidade, Heródoto, quando o rombo apresentado pelo presidente Temer, 149 bilhões, a CPI da Previdência, ela constatou que existem 475 bilhões de grandes empresas que não pagou a Previdência Social. A DRU, que é um outro instrumento que retira recursos do sistema de Previdência Social, de 2010 a 2014, retirou 230 bilhões da Previdência Social. Né? As desonerações, 162 bilhões da Previdência Social. Portanto, iniciar um debate sobre Previdência Social sem fazer as cobranças devidas, né, daqueles que devem para a Previdência, inclusive o próprio governo federal, eu penso, nós entendemos que é um erro. E entendemos que é um erro também o método que se estabeleceu para discutir essa reforma a toque de caixa. Né? Nós, os trabalhadores, nós não fomos chamados para opinar, para debater um projeto. E um projeto como esse, que muda a vida de tantos brasileiros que estão no mercado de trabalho e brasileiros que virão compor o mercado de trabalho, eu acho que fazer a toque de caixa interessa para quem? Né? E o presidente, quando ele fala privilégios, não apontou quem serão os privilegiados que serão enquadrados aí. Né? Então, são questões que eu estou trazendo aqui para o debate, que eu acho que é importante, né, para todos nós brasileiros, a gente saber como é que vai ficar. Primeiro, cobrar aqueles que devem e, a partir daí, se estabelecer um debate amplo com a sociedade, com a participação de trabalhadores, empresários, o próprio governo, encontrar uma saída que seja... João, são coisas distintas ou não? A reforma é a cobrança. Eu suponho que cobrança. Tem que cobrar sempre. O que acontece? Ou não? A MP, a 871, nós estávamos tranquilos, porque quem vai ser contrário a uma
MP que vai combater fraude. Ninguém, a não ser quem frauda. Fora isso, todo mundo é favorável. Porém, entrou-se coisas nessa MP que não foi só para fraude. Aí vem aquele ditado, já que entrou isso, por que não entrar também, olha, nessa MP, por exemplo, executar os devedores da Previdência. Mas foi desculpa, muito mas falado. isso, já não existe isso na lei brasileira? Então, nem precisaria. Nem precisa, porque isso eu acho que já existe. Vamos dizer assim, seria um reforço. Tanto que na PEC se fala, ó, vai ser preservado o direito adquirido. Já existe isso? Já? Na lei? Sim. Na lei maior, na Constituição. Claro. E tá ou seja, se falando... quem tiver aposentado não vai ter a aposentadoria diminuída, certo ou não? Porque direito adquirido. Aí, pegando um gancho que você disse, o aposentado, ele pensa assim, estou tranquilo, já estou aposentado, o que acontece? Vamos imaginar um casal idoso, cada um lá com a sua aposentadoria. Já vinha se falando isso na outra PEC, na PEC 286, 287, perdão, que era o quê? A acumulação da pensão. Então, imagine, esse pessoal idoso, aposentado, está imaginando, olha, eu ganho 4 mil, minha esposa ganha 4. Se eu vier a falecer, vier a faltar, ela vai receber meus 4. O padrão de vida do casal é 8. Pera, deixa eu entender. Ela acumularia a aposentadoria dela mais a pensão do marido. Isso, hoje. Hoje? Hoje. Hoje isso acontece Hoje ainda? acontece. Tá. Agora, vai ter que escolher o melhor benefício. Ela vai ficar com um só. Um só, e aí se criou algo na PEC, um percentual do outro benefício. Vamos mudar um pouco o exemplo, Heródoto. Tá. Imaginar que o do marido, a pensão, fosse 4.500 e o dela 3.500. Pela PEC apresentada hoje, ela escolhe o do marido, 100%, e um percentual, tem uma tabela lá, do dela. Ou seja, acumular como é hoje, 4.500 mais 3.500, isso acabou. Isso tem que ser muito bem colocado, porque as pessoas estão imaginando, eu venho a faltar, claro, né? Porque você contribuiu para isso. Por isso que aquela brincadeira da regra é bem mudar no meio do jogo, que a pessoa contribuiu, se aposentou. Deixa eu perguntar, Douglas, como é que você muda a regra se não for no meio do jogo, meu? Porque o cidadão nasce, ele vive 70 anos, não tem qualquer momento que você vai mudar, você está mudando no meio do jogo, pô. Mudar assim a toque de caixa. Mas eu queria voltar à medida provisória 871, ela inclusive, você falou em revisão de benefício, ela abre a possibilidade para o governo fazer a revisão de todos os benefícios. Sim. De todos os benefícios. Portanto, com indício. Até eu coloquei isso, ele não fala que é indício, com indício de fraude. Mas da forma que está. está. É para você indício de fraude? É uma coisa. Para o Douglas pode ser outra. E para mim, outra ainda. Que decide isso não é a justiça? Então, mas aí o que acontece? Ou eu desacredito da justiça? O servidor vai entender, opa, aqui tem indício de fraude, eu vou suspender. Aí sim, o aposentado vai dizer, o aposentado, quem está em vias de, vai dizer, olha, eu vou então procurar a justiça. Aí ele vai entrar com mandado de segurança, procurar um advogado, defensoria pública, para dizer, olha, aqui não tem fraude. Mas essa MP no dia 18 de janeiro, se tiver já algum caso, ainda ele vai chegar ao judiciário para dizer, não, isso não é um forte indício para já suspender o benefício da pessoa. Douglas, você falou agora um pouco que não houve debate. Inclusive deu exemplo aí com os trabalhadores. Mas o debate não vai ser no Congresso Nacional? E os trabalhadores também não estão representados no Congresso Nacional? Estão, né? O que a método de construção que nós entendemos o mais próximo da sociedade, quando você envolve, antes de ir para o Congresso Nacional, por que não um debate envolvendo a sociedade brasileira, né? Os empresários, as centrais, as confederações de trabalhadores, o próprio governo, né? Eu acho que uma coisa não elimina a outra, né? Eu acho que o debate ele fica mais rico. E sobre a questão o projeto que foi apresentado, ele estabelece em um dos pontos, e o Diese está avaliando e a gente vai fazer uma análise mais completa, inclusive, né, que não se tenha direito daquele trabalhador que ele
Eu vou pegar um caso de um trabalhador que trabalha na CUT, o Adilson. O Adilson deve estar acompanhando a gente. O Adilson, ele não tem condições de trabalhar, né? Ele passou pelo médico perito, ele foi liberado para o trabalho, ele não tem condições. Então, o Adilson, ele provavelmente vai judicializar, ele vai procurar justiça, porque ele entende que não está correto o que foi determinado pelo médico perito do INSS. No projeto que foi apresentado de reforma da Previdência ou da nova Previdência, tem um artigo que ele estabelece, olha, nem por sentença judicial. Então, quer dizer, o trabalhador que tiver um problema, como o problema que está passando o Adilson ou outros trabalhadores que estão nos assistindo, ele não vai, né, tá no projeto do governo, nem por sentença. Só um detalhe, João. Mas os deputados e senadores não podem mudar? Podem. Pode derrubar o que o Douglas acabou de falar agora? Aí o que você começou a falar para o Douglas, Heródoto, é muito importante. Ah, não teve debate com a sociedade, mas os deputados não foram eleitos pelo povo. O que acontece? Ainda no primeiro turno, com 8 candidatos, o professor Fernando Schuller escreveu um artigo, eu achei muito interessante, que um cheque em branco. Para quem ganhar, seria um cheque em branco. Porque não se debateu segurança, educação, previdência. Ninguém se debateu isso. Então, fica essa complicação. Até levantei isso, falei, olha, gente, tudo bem, o que está se debatendo aí não é menos importante, mas não deve ser debatido, porém, e o restante? E a Previdência, que vai vir essa reforma, ela tem que vir, bem claro, tá? Eu não sou contra a reforma, sou contra certos pontos. Por exemplo, a aposentadoria do colega lá do Adilson, do colega do Douglas, né? Por invalidez. Se ele tiver só 20 anos, até 20 anos, não vai ser mais de 100%. Vai ser de 60%. E pelo que eu sei, doença é algo imprevisto. Mas isso aí não pode mudar no Congresso Nacional? Então, aí o que acontece? Cabe à população que deu esse cheque em branco agora cobrar isso. Um pouquinho. Desculpa, eu não entendi. Como assim cheque em branco? Porque se discutiu tudo menos o necessário durante as eleições. Então, mas agora eu tenho um e-mail, eu vou mandar um e-mail para o meu deputado, eu sei em quem eu votei, pô, eu vou cobrar o cara. Aí eu vou cobrar sim, o senador, isso pô. é o certo. Eu não quero dar um cheque em branco para ele aparecer daqui 4 anos e me pedir de voto. Tem que ter um debate, sim. Foi se falado, vai ser em maio, aprovada. Vai ser agora em junho. Eu acho que mesmo em junho... Um pouquinho. Mas não vai depender dos debates? A oposição não vai estar lá para colocar emenda? Sim. Não vai ser um debate democrático? O que você tem que fazer agora, Heródoto? Acabou a eleição. Não, eu estou falando do né? trabalho do Congresso. O pessoal agora tem que pegar, eu sou contra porque é o A. Eu sou a favor porque é o B. E começar a entender o que aquilo é para o país. É necessário? É. Idade mínima é importante? O povo tem que entender isso. Tá, como o Douglas colocou, realmente é verdade. Em outros estados, as pessoas, Piauí, por exemplo, o Bolsonaro falou isso quando esteve lá. Chega a 67 anos, se não me falha a memória. Tá, então nós vamos fazer, a cada estado ter uma idade mínima? Não, é inviável. Tem também o trabalho braçal, pedreiro, por exemplo, construção civil, o rural. O que poderia se fazer? 40 anos de contribuição. Por quê? Esse pessoal começa mais cedo. Então, se ele começou aos 16, ele começa aos 16 a contribuir, e trabalho, que eu acho difícil também, direto e contribuir direto, ele se aposenta aos 56. O que eu senti falta aqui, Heródoto, até para você, ele, todo mundo cobrar lá para o deputado, é uma falta de cultura previdenciária. O Estado poderia falar, olha... Quer dizer que eles não entendem disso? O que acontece, Heródoto? No nosso país, não se discute a previdência. É aquele ditado... Mas esse não é o momento, nós não estamos aqui discutindo, todos os veículos de comunicação estão... Então, mas será que não é o momento a gente sem aprender paixão clubística, partir para a discussão partidária? Eu vou fazer uma observação que você é uma exceção de trazer pontos de vista diferentes para fazer o debate da Previdência, porque a forma, que me perdoem aí os jornalistas, a forma como está sendo tratado pelos meios de comunicação como você ouve o governo e você não ouve o contraditório.
é ruim para a democracia. Nem que você não concorde. Mesmo que você não concorde, né, é importante ouvir a central sindical, é importante ouvir o contraponto, porque da forma que está colocado, por exemplo, eu divirjo frontalmente que tem que ser a toque de caixa. Nós temos que fazer uma reforma da Previdência, mas a toque de caixa é necessário, parece que é o fim do mundo. Até bem pouco tempo, nós temos os dados da Previdência, quando o Brasil estava numa situação econômica diferente, a Previdência ela era superavitária, mesmo com todos os problemas aí dos caloteiros, as isenções e tudo isso, né? Então, eu acho que nós temos que ter mais debate, né? Os trabalhadores têm que ser ouvidos, né? Eu quero aqui parabenizar você, parabenizar a sua equipe por abrir espaço para esse debate que é importante para a nossa sociedade. Porque também, era até passado, olha, até hoje, né? O mercado, olha, só de falar da reforma da Previdência, o mercado... A Bolsa subiu. A Bolsa subiu, tá, o dólar caiu, né? Aí hoje eu vi, que engraçado, logo pela manhã. Aí depois eu vi agora que fechou estável. Estava em baixa. Falei, que interessante, né? Porque sempre que falava em reforma da Previdência, opa, o mercado subia. Aí o pessoal, por isso eu te falei, não tem conhecimento, entende, deve ser bom. Porque a Bolsa está subindo, o dólar está caindo. Para mim, o bom é o quê? O exemplo que eu dei. O rapaz vai começar lá como pedreiro, vai trabalhar aos 40 anos. Mas ele vai trabalhar aos 40 anos, a gente tem uma economia aquecida, que ele tenha emprego. Aí ele consegue trabalhar esses 40 anos, vai aposentar lá em torno dos seus 56, 60 anos. Agora, se ele não tiver emprego, fica muito complicado. Ou fazer uma contribuição como autônomo, né? No período que eu estou desempregado. Não, 20%. Do salário mínimo, vamos arredondar ele para 1.000, para ficar uma conta mais fácil para todos nós aqui e para o telespectador. R$200 para quem recebe 1.000, claro, é muita coisa. Muita diferença. Ele acaba não contribuindo. E aí o que acontece? Aí sim ele vai se aposentar lá com 65, ou se não vai receber o LOAS, que é um critério não de pobre, mas de alta miserabilidade, muito, muito pobre. E agora também pela proposta vai ser diminuído esse critério. Menos que um salário mínimo. Né? O que eu penso, Heródoto, Sei. você tem que dar condições, tá? Essa é uma opinião, talvez o Douglas não concorde, Se não do concordar, ele vai falar, cidadão, né? Ele pouco procurar o Estado, o mínimo possível, mas você tem que dar condições para ele. Porque no Brasil se faz o seguinte, o Estado fala, não, pode contar comigo, mas na hora H, que ele acreditou, que nem um pai, né? Um mau pai, né? Não, pode contar comigo, Heródoto. Se tem algum problema, aí você vem, pai, do quê? Vem falar comigo agora que eu estou ocupado. Deixa eu ver o Douglas, por favor. Eu acho que num país com um número tão grande de desempregados, com uma população miserável como a nossa, nós estamos no século XXI, nós temos trabalhadores escravos aqui no Brasil, né? Inclusive, a legislação que fortalecia o combate ao trabalho escravo aqui no Brasil, ela foi flexibilizada. Quer dizer, num país como esse, a gente não tem um Estado que ele ampare essa população pobre, carente, que depende do Estado, depende da assistência, depende da educação, depende da segurança pública, depende do hospital público, né? E que, né, nós ainda, muito se fala que tudo que é estatal não funciona, mas nós temos o Hospital das Clínicas, que é referência, nós temos inúmeras escolas públicas em bairros que são do Estado ou da Prefeitura, que são referências na nota do Enem. Então, eu acho que a gente tem que... Eu vejo com muita preocupação essa coisa de cada um vai lá e se vira do jeito que pode, né? Aí, num país igual ao nosso, é muito complicado. Deixa eu perguntar na sequência do que o Douglas falou. Pô, usando aquela expressão, a realpolitik, o que está acontecendo? Tem o projeto lá, ok? Os deputados vão analisar primeiro, vão para o Senado. O que fazemos daqui para frente? Primeiro,
A gente tem que chegar que é um fato real, certo ou não? Ele apresentou hoje de manhã, agora à noite falou... Na realidade, que como eu te falei, falta de cultura, quando eu falo falta de cultura, não é aquele cidadão bem humilde, analfabeto. Vai do Claro, bem humilde claro. ao mais intelectual. Falta de cultura previdenciária. E isso bate nos deputados e deputadas. Eu conversei com vários. Tem um deputado, não vou citar o nome aqui, durante um show dele, ele foi questionado, foi muito engraçado, falei, poxa, eu vou assistir um show, toca-se reforma da Previdência, e ele falou, eu não entendo nada disso. Ele mesmo falou, honesto, meu negócio é conceder ambulância e tal, mas pelo que falaram lá, não está quebrado. Aí eu pensei, ele está pensando era a dicotomia da época, déficit ou superávit? Existe ou não existe? E esse debate pequeno, raso, o que se tem que se fazer? O que nós vamos fazer? Um debate amplo, por quê? Vão vir os institutos ligados ao direito previdenciário, as entidades de classe, por exemplo, então, a OAB. Eu suponho que vai... Os sindicatos. Eu pressuponho que vai ter audiência pública ou não? Tem que ter. Com a participação de todos. Dia 26 de março, a OAB, por exemplo, vai estar realizando. O que tem que se fazer? A CUT vai participar da audiência pública também ou não? Com certeza. E se a CUT for chamada a fazer o debate para defender os interesses dos trabalhadores, a CUT estará lá e vai defender com muita garra a audiência pública tem que ser o quê? Informar o povo. Olha, é isso que está aqui. Vamos aceitar isso? Vamos mudar o quê? Mas, esse debate. João, eu acho que você reforçou justamente a tese que eu apresentei no início. Se nós não temos uma cultura, se as pessoas não conseguem compreender, se os nossos deputados ainda não têm essa compreensão, se o próprio presidente, que não participou de nenhum debate, né? Porque o debate sobre a reforma da Previdência não foi debatida no debate eleitoral. Né? Não teve debate. Não teve debate. Com ou sem o presidente, não teve. Com ou sem o presidente, não teve debates sobre esse tema. Então, deixaram para depois. Portanto, eu entendo que essa necessidade, inclusive, de esclarecer, porque eu li essa regra de transição aí, eu escrevi e tal, não é uma coisa que a toque de caixa você consegue ter o domínio, principalmente sobre regra de transição. Então, portanto, eu pergunto a quem interessa, né, essa reforma de previdência a toque de caixa. E ela é muito ampla, Heródoto. Por quê? Ela está atingindo até empresário. Como empresário? Você imagina que essa alíquota agora progressiva, o RH acostumado há anos e anos, 8, 9 e 11. 8, 9 e 11. Pegava aquela faixa, vai ter que mudar todo o sistema, ele é progressivo. Peraí, quanto o Heródoto ganha? Opa, 11%. Quanto o Douglas ganha? 7, ou seja... Vai ter muito cálculo. Será que está recolhendo certo? Será que não está recolhendo certo? Até o empresariado vai ser afetado Vamos ter grandes oportunidades para voltarmos aqui a conversar dessa maneira explicativa, fácil de dar para eu entender que eu também sou leigo no assunto e todos nós aqui. João, obrigado. Obrigado, Douglas, prazer. Obrigado. Um abraço, obrigado, um prazer e parabéns aqui pela democracia que se estabelece aqui no Jornal da Record News. Muito obrigado, muito obrigado.